Mamãe, tem um menino chorando ali, vamos comprar um pãozinho para ele. A mulher quase desmaiou ao ver uma cópia exata de sua filha. Era um lindo dia de maio, o ar estava cheio do aroma das flores e o ambiente era festivo, como sempre em maio. Daniela caminhava pelo parque muito belo e segurando firmemente a mão de sua filha de 7 anos, Esther. Daniela era uma jovem bonita, com um elegante conjunto de calças leves, enquanto Esther era uma menina adorável, com longos cabelos castanhos que caíam em suaves ondas sobre os ombros, vestindo um leve vestido que destacava sua pele naturalmente bronzeada e seus enormes olhos turquesa. Esther parecia uma linda boneca. Daniela frequentemente admirava sua filha e não era a única, mesmo agora no parque, os transeuntes as observavam. Esther já estava acostumada a esses olhares. Muitas vezes, sugeriram a Daniela que sua filha poderia ser modelo, afirmando que Esther teria sucesso nessa área, mas a jovem mãe recusou. Deixe que a menina tenha uma infância, quando crescer, decidirá o que quer fazer, mas por agora, é melhor que se concentre em brincar, aprender sobre o mundo e estudar. Esther herdara as melhores características dos pais, Daniela e Rivaldo. As pessoas frequentemente diziam que o casal deveria ter mais filhos, já que Esther era tão linda. Esther precisa de um irmãozinho, diziam os que não conheciam a história de Daniela e Rivaldo. Os que conheciam, claro, eram mais discretos, entendendo que mencionar um segundo filho era como um golpe para Daniela. O que ela passou há 7 anos, nem todos conseguiriam suportar, mas Daniela teve que se recompor e seguir em frente. Esther a impulsionou, a menina precisava de uma mãe saudável e equilibrada, então Daniela se recuperou, sua filha a salvou, e Rivaldo, claro, também teve um papel importante. Agora, olhando para a jovem mulher feliz com sua linda filha, ninguém imaginaria que ela teve uma tragédia em seu passado. Daniela não compartilhava os detalhes com novos conhecidos, para quê? Especialmente porque lembrar dos eventos de 7 anos atrás ainda era difícil, mas tinha que lembrar. Mamãe, posso comprar uma boneca com este dinheiro? Perguntou Esther, e um conjunto de Lego para meninas? Veremos, sorriu Daniela para sua filha animada. Esther havia completado 7 anos recentemente, e amigos e familiares lhe deram dinheiro como presente. Agora, estavam indo à loja de brinquedos para escolher os presentes de seus generosos convidados. Como Esther havia esperado por este dia, um dia de folga em que sua mãe pudesse levá-la ao supermercado. Também planejavam uma visita à sorveteria. O aniversário de 7 anos de sua filha foi uma grande celebração para Daniela, mas com um toque de tristeza, melancolia e saudade. Porque, precisamente nesse dia, a felicidade e a tragédia haviam acontecido. Rivaldo também sentia intensamente os eventos durante a celebração do aniversário de sua querida filha, uma data memorável. Durante vários anos, o casal não mencionava esses eventos no aniversário de Esther. Ao contrário de antes, agora mostravam apenas felicidade diante de sua filha, exibindo apenas emoções alegres. Esther deveria ter uma celebração feliz, sem saber nada ainda. Mais tarde, claro, contariam tudo a ela, mas já seria adulta, forte e sábia. Mamãe, posso ir naqueles balanços? Esther apontou para a área de recreação no centro do parque. Daniela sorriu novamente, sabia que isso aconteceria, sabia que teriam que fazer uma parada. Esther nunca conseguia passar tranquilamente por esse lugar. Claro, vá brincar. Vou esperar aqui no banco. Uma Esther feliz correu para os balanços, que estavam milagrosamente livres, apesar da multidão. Daniela observava sua filha, Esther parecia uma borboleta leve e graciosa, tão delicada, tão linda, tão terna. Parecia faltar estabilidade, força, solidez. Daniela desejava que houvesse alguém ao lado de sua filha para protegê-la e cuidar dela. Seu coração voltou a doer, assim era a natureza de uma menina delicada e frágil, e com ela não era diferente. Era muito doloroso pensar nisso, muito difícil lembrar. Alguma vez essa nostalgia desapareceria? Daniela pararia de pensar no que poderia ter sido? Para se distrair dos pensamentos tristes, Daniela pegou seu telefone e revisou o chat das amigas. Sempre era divertido ali, com as amigas de Daniela compartilhando notícias, enviando fotos engraçadas e se animando mutuamente. Daniela respondeu a algumas mensagens, curtiu a foto do novo mascote de Rosa, um bebê corvo preto. Sua amiga assegurava que essas eram as aves mais inteligentes do mundo, que até podiam ser ensinadas a falar, algo que Rosa e seu filho estavam tentando.
Rosa sempre teve um dom para a originalidade, e Daniela a amava por isso. Mamãe, uma pequena voz tirou Daniela de seu mundo acolhedor. O que foi? Daniela olhou para sua filha com preocupação. Os olhos despreocupados e alegres de Esther agora estavam assustados, confusos. Mamãe, tem um menino sozinho, ele é muito pequeno e está com muita fome. Pediu a um homem velho um pãozinho, mas o homem gritou com ele e o expulsou. Fiquei com pena, mamãe, podemos comprar um pãozinho para ele, por favor? Que história, bom, mostre-me esse menino. Esther agarrou a mão de sua mãe e a levou em direção ao palco de verão. Ele está se escondendo atrás do palco, aquele homem mal assustou. Daniela imediatamente pensou em um pequeno cigano ou um menino de rua com roupas sujas e velhas. Infelizmente, havia muitas crianças assim, seus pais bebiam e eles cresciam como ervas daninhas, com fome e se metendo em problemas. Ali está. Daniela viu um menino magro, surpreendentemente bem vestido. Tinha mais ou menos a mesma idade de Esther. O menino estava sentado diretamente na grama, abraçando os joelhos, de costas para Daniela e Esther. Não os notou se aproximando, perdido em seus próprios pensamentos. Era estranho. Daniela conhecia bem a moda infantil. Este menino, que segundo sua filha estava com fome pedindo pão na rua, estava vestido com uma camiseta de marca e um caro short jeans, roupas vendidas em lojas que Daniela só visitava nas liquidações. Olá, Esther correu para o menino. Não se assuste, trouxe minha mãe. Ela não vai deixar aquele homem velho se aproximar de nós. O menino se virou e olhou para Daniela. A mulher ficou boquiaberta. Este menino tinha enormes olhos de um raro tom turquesa, igual aos de Esther. Era Danilo? Não, claro, Danilo não podia ser um menino. Mas de alguma forma, ele se parecia muito com ele. Danilo ainda aparecia nos sonhos de Daniela, ela conhecia cada traço de seu rosto e agora um menino idêntico estava parado bem na sua frente. Daniela examinou o menino sem perder nenhum detalhe e encontrou cada vez mais semelhanças com sua filha. Esther, parada ao lado dele, tornava a comparação ainda mais evidente. Pareciam personagens de uma série de livros de enigmas a Encontre as 5 diferenças. Havia muito poucas diferenças. O menino e a menina se pareciam tanto que não podia ser apenas uma coincidência. Você está com fome? Daniela finalmente conseguiu perguntar. O menino assentiu imediatamente. Também estava examinando Daniela com interesse e surpresa, como se tentasse lembrar ou entender algo. E qual é o seu nome? Lúcio, respondeu o menino. Daniela estava pronta para ouvir outro nome, Danilo, mas a voz deste menino soava exatamente como a voz do menino de seus sonhos, como a voz de seu filho. Daniela nasceu e cresceu em uma família forte, mas não muito rica. Sua mãe trabalhava como enfermeira em uma clínica e seu pai era motorista. Viviam em um pequeno apartamento de 2 quartos em um prédio de 5 andares. Nunca passavam fome, mas também não viviam com luxo. Daniela foi incentivada a aspirar a um futuro melhor. Você vai estudar para ser economista, conseguir um emprego em um banco e se tornar uma dama rica, sonhava sua mãe, olhando para sua menina. Já é hora de alguém na nossa família obter um diploma universitário e fazer algo com a vida, concordava seu pai. Você tem cérebro, Daniela. De fato, ela tinha cérebro. Estudar era fácil para ela. Daniela nunca foi uma aluna nota 10, mas também não era nota 5. Formou-se com boas notas, fez bem nos exames e entrou no curso que queria, a Faculdade de Economia e Finanças da universidade local. Seus pais estavam felizes e Daniela também. No entanto, a carreira de economista nunca a atraiu. Daniela gostava de trabalhar com crianças pequenas, adoraria ser professora de pré-escola, mas sua mãe a dissuadiu. Você vai passar a vida limpando o nariz dos filhos dos outros, é um trabalho ingrato. As crianças podem ser um problema, e os pais ainda piores. Não, filha, escolha outra profissão. Bem, Daniela concordou, confiando na experiência de seus pais. Durante seu 2º ano de estudos, em uma discoteca estudantil, Daniela conheceu seu futuro marido, Rivaldo. Claro, ela não sabia então que o rapaz bonito e sorridente se tornaria seu companheiro de vida. Naquela idade, Daniela já sabia que era atraente, alta, magra, de olhos grandes. Mas havia meninas em seu grupo que chamavam ainda mais a atenção,
como a de lábios carnudos Liliana ou a voluptuosa Violeta. Então, Daniela ficou genuinamente surpresa quando o encantador jovem se aproximou dela e não com as mãos vazias, estava oferecendo uma rosa vermelha. De onde ele tirou isso? Devia ter corrido ao quiosque de flores do outro lado da rua da universidade. Que consideração, isso era encantador. Olá, senhorita, disse o rapaz um pouco tímido, meu nome é Rivaldo, eu vi você, bem, você é tão linda, posso te convidar para dançar? Palavras tão simples e sinceras. Daniela corou um pouco e baixou o olhar, o rapaz esperava uma resposta, estava claro que estava muito nervoso. Então Daniela olhou seu rosto e encontrou seus olhos, olhos grandes de um raro tom turquesa, que se destacavam lindamente contra seu rosto ligeiramente bronzeado. Esses olhos olhavam para Daniela com genuína admiração, isso fez sua cabeça girar. Me convide para dançar, Rivaldo, eu permito, sorriu Daniela e aceitou a flor a rosa incrivelmente bonita, como você. O rapaz sorriu mais confiante, então atraiu Daniela e a fez girar em uma dança, justo quando começou a tocar uma música lenta. Saíram da universidade logo após aquela dança, caminharam pela cidade à noite, riram, contaram coisas sobre si mesmos, se conhecendo. Rivaldo vinha de uma família similar à de Daniela, sua mãe também era enfermeira, mas seu pai era operário de fábrica. E os pais de Rivaldo, como os de Daniela, sonhavam com uma educação superior para seu filho. Por isso serei um futuro engenheiro, sorriu Rivaldo. E você acha que essa é a sua vocação? Sim, definitivamente, gosto de estudar, mas adoro ainda mais o trabalho prático. Escolhi a profissão certa. Mas eu não, parece, Daniela negou com a cabeça, números, isso se nota, você tem olhos bondosos, disse Rivaldo muito seriamente, e após essas palavras, atraiu Daniela e a beijou. Desde então, mal se separaram. Daniela sentia que havia encontrado sua pessoa, alguém querido, confiável, amante e amado. Estavam confortáveis e felizes juntos, se entendiam sem palavras, se sentiam à distância, até liam os pensamentos um do outro, ou pelo menos isso parecia a Daniela às vezes. Rivaldo apresentou Daniela a seus pais, os pais de Daniela também conheceram Rivaldo. A geração mais velha aprovou a escolha de seus filhos. Tudo estava tão bem que às vezes parecia difícil de acreditar. Às vezes parecia bom demais para ser verdade, e outras vezes parecia que não poderia ter sido de outra maneira. Então, no terceiro ano, Rivaldo e Daniela se casaram. Naquele momento, Rivaldo já trabalhava meio período na fábrica de seu pai, às vezes até fazendo turnos noturnos. Assim, tinham dinheiro para o aluguel e viviam de suas economias. Não eram estranhos a poupar e cortar gastos, então nenhum dos dois sofria muito. Isso não os impedia de sonhar com um futuro brilhante juntos, claro. Planejavam se formar na universidade, obter seus diplomas, encontrar bons empregos, construir suas carreiras e se tornarem mais estáveis financeiramente, permitindo-se muito mais. Daniela e Rivaldo decidiram não se apressar em ter filhos. Ambos sonhavam com uma família grande, com pelo menos 3 filhos, mas isso viria depois. Primeiro a educação, a carreira, se firmar. Como adultos, podiam viver de macarrão e salsichas, e se o dinheiro fosse escasso, suco e um pãozinho serviriam. Mas uma criança precisava de muito mais. Daniela se sentia feliz em seu ninho acolhedor com Rivaldo, seu amado estava perto, entendendo-a como ninguém mais, tentando realizar cada um de seus desejos. Ela também tentava tornar sua vida mais fácil e agradável. Havia tanto de bom pela frente, trabalho interessante, filhos, uma longa vida juntos. A notícia da gravidez foi uma surpresa para os recém-casados. Não planejavam se tornar pais tão cedo, ambos tinham pouco mais de 20 anos, mas aconteceu. E o que vamos fazer? Perguntou Daniela ao seu marido, sabendo perfeitamente qual seria sua resposta. Não tinha dúvidas sobre seu companheiro de vida. O que você quer dizer com o que vamos fazer? Teremos o bebê, criaremos, amaremos, sorriu Rivaldo, abraçando fortemente sua jovem esposa. Em seguida, com uma voz suave, citou um famoso desenho animado: eu era feliz antes, mas agora serei o dobro de feliz. A gravidez foi difícil. Nos primeiros estágios, Daniela sofria de náuseas matinais severas, não podia comer nada, tudo voltava imediatamente. Já delicada, Daniela ficou ainda mais frágil. Rivaldo se preocupava com sua esposa, cozinhando refeições deliciosas especialmente para ela, mas ela nem conseguia olhar para elas.
Rivaldo estava exausto, tentando agradar sua amada, mas sem sucesso. Daniela estava se definhando diante de seus olhos. Ele a acompanhava a cada consulta pré-natal. Está bem, não é necessário, protestava Daniela. Posso ir sozinha. Você deveria descansar, tem um turno à tarde e um relatório para preparar. Claro que não pode ir sozinha. O vento te levaria, brincava Rivaldo. Você ficou tão magra que até uma pequena corrente de ar é suficiente. Os médicos disseram que náuseas matinais severas não eram normais. Sim, as mulheres grávidas podem se sentir enjoadas pela manhã, mas Daniela não podia comer nada, exceto laranjas e tangerinas. Foi internada no hospital para um exame mais detalhado e rapidamente encontraram a causa de seu mal-estar. Resultou que Daniela estava grávida de gêmeos. Uma jovem delgada e agora com 2 bebês. Consequentemente, as mudanças hormonais e o esforço em seu corpo eram enormes. Gêmeos? Daniela quase caiu da mesa de exame quando o médico do ultrassom lhe deu a notícia. Sua primeira emoção foi alegria, sentiu-se como se tivesse ganhado um prêmio na loteria. Ia ter 2 filhos de uma vez, que milagre. Depois veio o medo. Levar gêmeos até o final da gestação seria difícil, já se sentia tão mal desde o início. O que aconteceria depois? Como manejaria 2 bebês ao mesmo tempo? O que faria se chorassem juntos e ela estivesse sozinha com eles? E o dinheiro? Não planejavam ter filhos tão cedo precisamente porque tinham pouco dinheiro, e agora seriam 2, o que significava mais despesas. O que fazer? Rivaldo, que veio visitar sua esposa, estava simplesmente encantado, genuinamente, sem medos nem preocupações. Queríamos muitos filhos, e agora temos 2 de uma vez. Somos tão afortunados. Vamos conseguir tudo. O futuro pai até começou a dançar no saguão do hospital de felicidade. As pessoas ao redor sorriam. Daniela captou o otimismo de seu marido e uma compreensão clara chegou a ela. Juntos, definitivamente conseguiriam. A Daniela foram prescritas vitaminas e injeções hormonais. Sua condição melhorou e permitiram que voltasse para casa. Rivaldo a tratava como um vaso delicado. Daniela aproveitava ao máximo sua situação, pedia seus pratos favoritos e deixou de se preocupar com a limpeza. Por que não? Quando teria a oportunidade de ser tão preguiçosa? Já não tinha medo. Os pais de ambos os lados prometeram ajudar com os bebês, para que a mãe e o pai pudessem terminar seus estudos. Os avós até planejaram suas férias para garantir que sempre houvesse alguém disponível para ajudar. O dia em que iam conhecer o sexo dos bebês no ultrassom se tornou uma celebração para toda a família. Quase todos se apresentaram ao médico, ambas as futuras avós, Rivaldo e Daniela. Os avós não puderam sair do trabalho. No entanto, apenas os jovens pais entraram na sala, enquanto a equipe de apoio esperava do lado de fora. Daniela e Rivaldo giraram a tela para que todos pudessem ver seus bebês. A futura mãe e o futuro pai olhavam com admiração as diminutas figuras. São lindos, murmurou Daniela. Sim, concordou a técnica de ultrassom, definitivamente posso ver isso. Realmente são bebês lindos e surpreendentemente saudáveis. É raro ver bebês tão perfeitos como saídos de um livro de texto. Rivaldo e Daniela trocaram olhares. Seus bebês estavam saudáveis, isso era o mais importante. Claro, mas estavam ansiosos para saber os sexos. E o que são? Perguntou Rivaldo, a pergunta que interessava a ambos. Meninos? Meninas? Tem sorte, aqui, a técnica permitiu-se sorrir, vão ter gêmeos reais. O que isso significa? Perguntaram os futuros pais em uníssono. Não somos exatamente de sangue real, brincou Rivaldo. Comemorem, mamãe e papai. Tem um menino e uma menina, o pacote completo. Nem todos têm tanta sorte. Não imaginam os dramas que se desenvolvem nesta mesa quando anuncio que o sexo não é o que os pais esperavam. Mas vocês têm ambos. E ai ai, exclamou Rivaldo. Sua exultação, claro, foi ouvida pelas avós que esperavam ao lado da porta. Uma delas, a mãe de Daniela, espiou cautelosamente a cabeça na sala. Está tudo bem aqui? Melhor impossível, respondeu a técnica de ultrassom. Alegrem-se, tem tanto um neto quanto uma neta.
Escolher os nomes para os bebês foi fácil para Rivaldo e Daniela. Decidiram nomear a menina Esther, em homenagem à bisavó de Daniela, e o menino Danilo, em homenagem ao querido avô de Rivaldo. Oh, quão alegre se tornou a espera após o ultrassom. Os pais sentiam que já haviam conhecido seus filhos. Daniela agora comprava itens azuis e rosas, preparando tranquilamente o guarda-roupa para seus pequenos. Quando alguém perguntava o que esperavam, Daniela respondia orgulhosamente: um filho e uma filha. As pessoas se surpreendiam, felicitavam e sorriam. A barriga de Daniela começou a crescer rapidamente após aquele ultrassom memorável. A Daniela, delicada como era, custava carregar tal carga, mas não se queixava. Afinal, estava esperando gêmeos e, naturalmente, 2 bebês pesam mais que um. Rivaldo pegou trabalhos adicionais para economizar para tudo o que precisavam para os bebês. Havia tantas coisas necessárias: roupas, berços, carrinhos de bebê para gêmeos, e tais coisas não eram baratas. E então, para piorar a situação, Daniela recebeu um diagnóstico preocupante: risco de parto prematuro. Isso frequentemente ocorre com gêmeos, explicou o médico aos jovens pais, e a mãe é tão delgada e jovem. O principal é chegar pelo menos até a semana 35. Por essa altura, os bebês estão quase completamente desenvolvidos e não é tão arriscado. Daniela foi internada em um centro médico privado para observação. A jovem família não foi cobrada, pois a jovem paciente foi acomodada sob um programa especial. A diretora da clínica de mulheres onde Daniela estava sendo monitorada se esforçou muito para ajudar os jovens pais. Daniela estava sob os cuidados de uma médica experiente, Malena Ferreira, uma mulher bem arrumada e tranquila, de pouco mais de 40 anos, com olhos muito atentos nos quais Daniela notou uma tristeza oculta. Daniela sempre foi boa em notar essas coisas desde a infância. A senhora Ferreira era considerada uma excelente especialista e prescreveu a terapia adequada a Daniela. A dor abdominal parou imediatamente e a ameaça de parto prematuro foi controlada. Mas, ainda assim, aconselhou-se a futura mãe descansar mais e não levantar nada pesado. Cuide-se, descanse, pense em seus bebês, sorria a senhora Ferreira à sua jovem paciente. Ela só sorria com os lábios, seus olhos permaneciam tristes. Daniela rapidamente se acostumou à tristeza oculta nos olhos de sua médica. Embora no início pensasse que a senhora Ferreira estava preocupada com ela e seus bebês, isso era muito assustador. Rivaldo visitava o centro quase todos os dias, compartilhando notícias com Daniela e mostrando fotos de seu apartamento. Daniela estava de repouso até o final de sua gravidez. Isso significava que o jovem pai tinha que preparar o lar para a chegada de 2 novos residentes por conta própria, e Rivaldo se saiu esplendidamente. Daniela olhava as fotos do quarto das crianças, que acolhedor e lindo era. 2 berços ao longo da parede, vestidos com lindas roupas de cama, uma comoda com trocador, uma cesta de roupa suja em forma de coelho de brinquedo e uma luz noturna. A luz noturna era um projetor de céu estrelado. Rivaldo havia pensado em cada pequeno detalhe. Era tão comovente, tão reconfortante. Quero ir para casa, Daniela quase chorava olhando a beleza na tela do telefone de seu marido. Melhor não se apressar, ele sorriu. Deixe tudo acontecer no momento certo. Os bebês ainda não estão prontos. Estou tão cansada de estar aqui deitada, cada dia é igual, e sinto sua falta. Prometo que logo nos divertiremos muito, Rivaldo riu. Por enquanto, só descanse. Você tem razão, Daniela sorriu. Rivaldo sempre conseguia levantar seu ânimo. Mas, apesar dos esforços dos médicos liderados pela senhora Ferreira e do cuidado de Daniela, o parto começou prematuramente, muito antes do esperado. Quando a bolsa de Daniela estourou de repente, ela ficou muito assustada, sentindo-se até tonta. Entendia perfeitamente o que isso significava, agora o parto não podia ser interrompido e os bebês ainda eram muito imaturos, não estavam prontos. Daniela correu para a estação de enfermeiras chorando. As enfermeiras conheciam a situação da jovem com gêmeos, entenderam imediatamente e chamaram os médicos. Felizmente, a senhora Ferreira estava de plantão. Levaram Daniela para a sala de partos em uma maca. O que vai acontecer agora? Daniela chorava. Você vai ter seus bebês agora, está bem. Já são bastante viáveis, mantenha-se forte. As horas seguintes foram cheias de medo e dor, e então só restou a dor.
Daniela se dobrava vendo manchas escuras piscarem diante de seus olhos, com a cabeça girando, desejando que tudo terminasse rapidamente. Em algum momento, a Daniela não importava mais o que aconteceria com seus bebês, contanto que a dor insuportável parasse. Sentia muita falta da presença de Rivaldo. A senhora Ferreira periodicamente verificava Daniela, a elogiava e a instava a aguentar. Ao mesmo tempo, atendia vários partos. As parteiras também estavam ocupadas, correndo entre pacientes. Daniela tinha medo, temia que quando chegasse o momento, não houvesse ninguém lá. A senhora Ferreira examinava brevemente cada vez e dizia que ainda não era o momento. Falta muito para a dilatação completa, você terá que aguentar um pouco mais. Daniela não conseguia imaginar sofrer várias horas mais, sentia que não aguentaria. Finalmente, a dor se tornou tão insuportável que Daniela não conseguiu conter um grito. Ao ouvir aquele som, uma parteira cansada espiou na sala de partos, examinou Daniela, assentiu com satisfação, acomodou a paciente exausta na maca e correu para buscar a doutora. Bem, sorriu a senhora Ferreira quando chegou, estamos prontas para dar à luz agora. Você precisa trabalhar um pouco. Escute-me atentamente e siga minhas instruções. Daniela obedeceu, fazendo tudo o que a senhora Ferreira dizia. A calma e confiança da doutora eram muito encorajadoras. Daniela confiava completamente em sua médica, com a senhora Malena lá, tudo daria certo. Não notou quando apareceram 2 médicos mais na sala de partos. Como soube depois, eram neonatologistas. Afinal, 2 bebês prematuros estavam prestes a nascer e precisariam de ajuda imediata. Danilo nasceu primeiro, pequeno e vermelho brilhante, anunciando sua chegada com um choro forte. Grande garoto, sorriu a parteira. Incrível, disse um dos neonatologistas enquanto examinava o bebê. Faz tempo que não via bebês tão fortes, especialmente prematuros. Um verdadeiro pequeno guerreiro. Não cantem vitória tão cedo, balançou a cabeça a senhora Ferreira. O termo é muito curto, não queremos agourar. E você, Daniela, ainda temos trabalho a fazer. É hora de trazer ao mundo sua filha. Daniela ouviu as palavras sobre seu primogênito, o quão saudável e forte ele era, e ouviu seu choro forte e exigente. Ele estava bem, era forte e viveria, que felicidade. Agora pela filha. Esther nasceu logo após seu irmão mais velho, era muito menor que Danilo e, em vez de ser vermelha, tinha um tom roxo. Daniela esperava que o choro de sua filha se unisse ao de seu filho, mas Esther estava em silêncio. Os neonatologistas trabalhavam sobre ela em uma mesa separada, enquanto a senhora Ferreira atendia Daniela. O que há de errado com ela? Por que está em silêncio? A nova mãe tentava ver sua filha, mas de sua posição na cama, era difícil. Está viva. Vamos levar o bebê para a UTI, disse um dos neonatologistas firmemente, envolvendo a pequena em uma toalha e saindo apressadamente pela porta. Daniela teve apenas um momento para se maravilhar com o quão pequeno era o pacote em suas mãos. E eu levo seu irmão para a UTI, disse o segundo médico. Ainda é prematuro, precisamos observá-lo. Senhora Ferreira, o que há de errado com minha filha? Daniela continuava fazendo perguntas, estava à beira do pânico. Não está claro ainda, respondeu Malena bruscamente, parecia muito cansada e ainda mais triste que de costume. Os médicos cuidarão dos bebês. São muito prematuros, qualquer coisa pode acontecer, faremos o possível. O menino está saudável, é forte e saudável, dizia Daniela. O menino sobreviverá com certeza, eu o vi, e todos disseram que ele era forte, mas e minha pequena, por favor, salve-me. Termine com ela você mesma, tenho 2 partos mais neste andar a ponto de acontecer. Daniela nem percebeu como conseguiu adormecer, devia estar muito cansada. Os pensamentos inquietantes a atormentavam, as lágrimas enchiam seus olhos e seu coração doía por sua pequena filha. Daniela quase não se preocupava com seu filho, ele havia nascido tão forte e chorava alto, o que significava que seus pulmões estavam bem. Mas a pequena Esther... Sem perceber, Daniela se entregou à escuridão, liberando-se temporariamente de seus pensamentos ansiosos. Acordou na sala. Provavelmente a haviam trazido em uma maca. A barriga a qual a jovem mãe já estava acostumada havia desaparecido. Daniela imediatamente lembrou de tudo o que lhe havia acontecido no dia anterior e pressionou o botão de chamada para o médico.
A senhora Ferreira não apareceu imediatamente, Daniela teve que esperar um pouco. Quando entrou na sala, sentou-se na beira da cama de Daniela e a olhou com uma expressão estranha. Seus olhos continham muitas emoções, tristeza, simpatia e culpa. Parecia que também havia culpa. O que aconteceu com minha filha? Perguntou Daniela de imediato. Parece que nunca chorou, sobreviveu? Malena assentiu. A menina nasceu muito fraca, está na UTI com um ventilador, mas o prognóstico é bom. Daniela exalou. Esther havia sobrevivido, o que significava que tudo ficaria bem. Precisaria de tempo para se recuperar, mas isso era manejável. Daniela, há problemas com seu filho, disse a senhora Ferreira. O quê? Mas ele estava bem, isso era a última coisa que Daniela esperava ouvir. No início, estava bem. Bebês prematuros sempre estão cheios de surpresas, nunca se sabe o que esperar. Sua respiração parou e foi levado para a UTI. Tentamos salvá-lo, mas... A senhora Ferreira estendeu as mãos e abaixou o olhar. A escuridão envolveu Daniela. Mais tarde, soube que havia desmaiado. A verdade era tão insuportável que a nova mãe preferiu se desconectar. Oh, você acordou, disse uma senhora idosa de bata branca cuidando da sala de Daniela. Daniela reconheceu, era a parteira que havia estado presente no nascimento de seus filhos. Não posso acreditar, disse Daniela. Eu entendo, querida, respondeu a parteira, sentando-se na beira de sua cama. Eu também me surpreendi, vi seu filho, era forte, saudável, barulhento. Bebês assim geralmente se apegam à vida com força, mas com prematuros, qualquer coisa pode acontecer. Já me acostumei a ter 2, como pode ser isso? E você terá 2, talvez até 3, considerando o quão jovem você é. Não se preocupe demais com o menino, alegre-se que conseguiram salvar sua filha. Ela estava à beira, mas conseguiu, que lutadora, agora ela ficará bem, posso vê-la? Eu a levarei para vê-la um pouco mais tarde, ela não pode ser tirada da incubadora ainda. Uma vez que você se sinta melhor, eu a levarei. E posso ver o menino? Oh, não, querida, por que dilacerar seu coração? Você ainda está mal, não é necessário. Daniela ficou no hospital por várias semanas mais. Danilo foi enterrado sem ela. A jovem mãe tentou seguir o conselho da parteira, alegrar-se por sua filha viva e não chorar por seu filho, mas não conseguiu evitar. Sentia como se uma parte de seu coração tivesse sido cortada e levada. Daniela já não se sentia completa, sempre faltava algo. Esther se recuperou rapidamente, ganhando peso bem. Logo, mãe e filha foram transferidas para o mesmo quarto. Cuidar de seu bebê e estar perto de sua filha era reconfortante. Daniela até começou a sorrir. Era impossível não sorrir quando olhos turquesa como os de Esther a olhavam com tanta atenção e confiança. Danilo foi enterrado sem Daniela, nunca viu seu menino porque a senhora Ferreira não permitiu que ela saísse do hospital. Você não pode ir, está muito fraca e precisa estar sob supervisão médica. O que acontece se começar a sangrar ou acontecer outra coisa? Não assinarei a permissão, nem impeça. Pense em sua filha. Daniela não queria imaginar como seu marido lidava com a dor. Ele organizou o funeral sozinho, retirou o berço extra do quarto das crianças e vendeu apressadamente o carrinho duplo que tanto lhes custou conseguir. Claro, foi muito difícil para ele, mas se manteve forte por sua esposa. Danilo apareceu nos sonhos de Daniela na primeira noite após a tragédia. Ela o reconheceu imediatamente, embora só tivesse visto seu filho brevemente na sala de partos, um lindo bebê com adoráveis bochechas redondas e olhos muito inteligentes, claro, de um brilhante tom turquesa, como os de seu pai e irmã. Depois veio a alta do hospital, festiva apesar de tudo, com flores, balões, fotos e sorrisos dos familiares. Todos tentaram com todas as forças se manter fortes e ocultar seus verdadeiros sentimentos. Daniela tentava não pensar no fato de que deveriam ter sido 2 bebês, 2 pacotes, não um. Não funcionava muito bem. O tempo passou, Esther cresceu, os avós de ambos os lados realmente ajudaram muito com sua neta. Os jovens pais se formaram, obtiveram seus diplomas e encontraram empregos. Daniela foi contratada como contadora em uma agência de viagens e Rivaldo se tornou engenheiro na mesma fábrica onde seu pai trabalhava e onde ele mesmo havia trabalhado meio período como estudante.
No início, seus salários não eram muito altos, mas as coisas melhoraram e, eventualmente, Rivaldo foi nomeado chefe do departamento de engenharia. Logo a família pôde comprar seu próprio apartamento, mesmo que fosse por meio de uma hipoteca, mas ainda assim, era um espaçoso apartamento de 3 quartos no centro da cidade. Teremos mais filhos, precisamos de muito espaço, sorria Rivaldo. E Daniela? Ela permanecia em silêncio, sempre ficava em silêncio agora quando Rivaldo falava de ter mais filhos. Já não tinham a compreensão mútua completa que costumavam ter. O casal lidava com a tragédia de maneira diferente. Rivaldo havia se resignado com o tempo, quase superando sua dor. Não havia esquecido Danilo, claro, mas sonhava em ter mais filhos e olhava para o futuro. Daniela, por outro lado, tinha medo, muito medo de uma repetição. E então Danilo aparecia em seus sonhos com frequência, quase todas as noites. O mais surpreendente era que ele não ficava como um bebê, não era o pequeno infante que Daniela havia visto brevemente aquela única vez. Não, Danilo crescia e mudava junto com sua irmã. Quando Esther completou 3 anos, era uma menina séria e curiosa, com grandes olhos brilhantes e uma cabeça de cabelos castanhos ligeiramente encaracolados. Quando Esther completou 5, Danilo havia se transformado de um menino pequeno em um garoto alto e magro, despenteado e travesso. Inicialmente, Daniela contava a Rivaldo sobre esses sonhos, e não apenas a Rivaldo, a seus pais, amigos, colegas, compartilhava esses estranhos sonhos com muitos. Mas as pessoas reagiam da mesma maneira. Não dilacere seu coração, deixe-o ir, instava sua mãe. Daniela, já basta, é hora de seguir em frente, suplicava Rivaldo. Escute, você pode enlouquecer, dizia ansiosamente Yolanda, sua melhor amiga. Ninguém entendia nem percebia que esses sonhos não faziam Daniela se sentir pior. Pelo contrário, ver o menino a fazia sentir-se aquecida por dentro, sentia uma estranha confiança de que aquele menino tinha algum tipo de vida, uma vida agradável, plena e brilhante. Esses pensamentos tornavam as coisas um pouco mais fáceis. E agora, atrás do palco de verão, na grama alta, Daniela via aquele mesmo garoto de seus sonhos na vida real. Esther segurava sua mão, acariciando suavemente seu ombro, enquanto ele permanecia ali, tão magro, tão tenso como uma corda esticada. Parecia que um movimento em falso e o menino sairia correndo. Daniela de alguma forma não duvidava que ele poderia correr rápido. Esther, ao lado dele, parecia tão natural e orgânica, parecia que ali estava a peça que faltava, a menina delicada e bonita e o menino forte e também muito bonito, o conjunto completo, os gêmeos reais. Mas este pequeno se chamava Lúcio, não Danilo. Então, Lúcio, você está com fome? Perguntou Daniela. Sim, de verdade, respondeu ele. Mamãe vai nos comprar pães, disse Esther, e então seus olhos se iluminaram com uma nova ideia. Você poderia nos levar a um café? Não preciso de presentes, vamos ao café com Lúcio em vez disso. Que boa ideia, concordou Daniela, pensando que no café, em um ambiente relaxado, o menino se abriria, se acalmaria e contaria mais sobre ele. A mulher não acreditava que fosse apenas uma coincidência. Estranhos não podiam parecer tanto como Lúcio e Esther. Malena, há uma entrega do depósito, você pode cuidar da recepção? Malena suspirou, jogou seu cigarro a meio fumar no lixo com pesar e se apressou em direção à loja. Estava trabalhando lá há quase 1 ano como vendedora, um trabalho exaustivo e pouco gratificante, às vezes com clientes rudes, faltas no caixa e um salário escasso. Malena sempre sonhara em ser médica, salvar vidas, fazer as pessoas ficarem saudáveis. Trabalhou duro para alcançar seu sonho, primeiro destacando-se na escola, depois 7 longos anos na faculdade de medicina e finalmente um diploma que encarnava suas esperanças e planos. Escolheu obstetrícia e ginecologia como especialidade, praticando em um hospital de maternidade, onde se apaixonou pela profissão. Era um maravilhoso milagre presenciar novas vidas, a sensação quando tudo dava certo era indescritível, como se o mundo se iluminasse, como se crescessem asas nas costas. E sempre era assim, as impressões nunca se desvaneciam, o que era incrível. Malena adorava essa sensação, amava ver as lágrimas de alegria nos olhos das novas mães, ouvir o primeiro grito vitorioso de um novo ser humano entrando neste mundo. Claro, a prática de obstetrícia e ginecologia tinha seus desafios, incluindo partos difíceis e até tragédias, mas mesmo nesses casos, um médico qualificado era indispensável, especialmente em tais situações.
Malena se dedicava por completo ao seu trabalho, passando dias e noites na clínica, atendendo inúmeros bebês. Não lembrava de todos os bebês que havia entregue, mas muitos sim. Às vezes, apenas a intuição e as mãos habilidosas de Malena salvavam os recém-nascidos de graves lesões ao nascer. As mães nunca se davam conta de quão perto estiveram de ter um filho com deficiência em vez de um saudável. O tempo passava implacavelmente. Malena tinha quase 40 anos e ainda não havia formado sua própria família. Sempre havia algo, estudos, cursos de formação ou trabalho desde a manhã até a noite. Mas, eventualmente, chegou o momento em que Malena ansiava por experimentar a alegria da maternidade ela mesma, mas não havia candidatos adequados para a paternidade ao seu redor. Poderia ter começado um romance de escritório, mas sempre era arriscado, especialmente se dessa união resultasse um filho. Não, o trabalho deveria permanecer sendo trabalho. Assim, Malena foi a um bar, conheceu um rapaz bonito e alto, que era uns 7 anos mais jovem, um candidato ideal para ser pai. Seguiu-se um romance apaixonado e ardente. Malena não tinha sentimentos profundos por este jovem, só precisava de um filho, mas a gravidez desejada não ocorreu. Malena se deu conta de que precisava se submeter a exames. Nunca havia pensado que algo poderia estar errado com ela, mas os exames mostraram claramente problemas graves. O diagnóstico praticamente descartou a maternidade natural. Assim, Malena optou pela fertilização in vitro com material biológico de doador. Isso era ainda melhor, seu filho só teria seus genes, o pai seria desconhecido e ninguém reivindicaria direitos sobre o filho. Não funcionou na primeira vez e foram necessárias várias tentativas. Durante sua busca por um filho, Malena descobriu seu interesse pela medicina reprodutiva. Hoje em dia, muitas mulheres têm problemas para conceber e Malena poderia ser a pessoa para realizar seus sonhos. Finalmente ficou grávida. Malena estava radiante de felicidade, quando soube que esperava uma menina, ficou ainda mais encantada. Pensava que criar um menino sozinha seria quase impossível, mas uma menina era outra história, algo com o qual estava familiarizada. Marta nasceu um pouco prematura. Malena não estava preocupada com isso, sabia muito bem que os bebês mais frágeis eram bem cuidados, e Marta era uma menina forte. Enquanto estava de licença maternidade, Malena adquiriu uma nova profissão, completando cursos e treinamento prático em medicina reprodutiva. Sua clínica ainda não tinha um especialista assim, por isso seus superiores aprovaram e apoiaram sua ambição. Malena voltou ao trabalho quando Marta tinha apenas 1 ano. Era cedo, claro, mas em seu campo médico, ninguém ficava muito tempo em casa com os filhos, e Malena precisava do dinheiro, afinal, era mãe solteira e só podia confiar em si mesma. E tudo parecia ir bem, exatamente como Malena havia planejado e visualizado. Mas quando sua amada filha completou 2 anos, Marta teve seu primeiro ataque. A menina gritava, se contorcendo nos braços de sua mãe, que estava aterrorizada. Malena chamou imediatamente uma ambulância. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas para a mulher, os minutos de espera pareceram uma eternidade. Era insuportável ver sua filha sofrer. Marta foi levada ao hospital e examinada minuciosamente. O veredicto foi desalentador: rins muito doentes, uma patologia congênita que não havia sido detectada no ultrassom porque se desenvolveu com o tempo. Agora Marta precisava de um tratamento sério e muito caro para toda a vida. Malena estava desesperada. A medicação para Marta custava tanto quanto uma asa de avião. Claro, poderia recorrer a um fundo, mas a terapia era para toda a vida e o fundo só cobriria parte dos medicamentos. A maior parte das despesas recairia ainda sobre seus ombros. Aqui é onde a nova profissão de Malena foi útil. Resultou que a medicina reprodutiva era um negócio muito lucrativo, com bônus adicionais se manejada com habilidade. Por exemplo, assustar uma paciente que havia sonhado durante muitos anos em ter um filho com complicações e extorquir dinheiro por um tratamento supostamente necessário. Malena estava correndo um grande risco, poderia ser descoberta a qualquer momento, mas tomava essa medida uma e outra vez por sua filha, por Marta. Agora, Malena lamentava que o pai de Marta fosse um doador. Se conhecesse o pai, poderia ter ajudado com dinheiro e possivelmente doado um rim à menina. Malena mesma não era compatível com Marta, havia se submetido a exames, e a lista de espera para um doador era tão longa que era impensável. No melhor dos casos, Marta receberia seu rim na idade adulta ou mais tarde, mas precisava sobreviver até então.
A situação se complicou pelo raro tipo de sangue de Marta, um presente de seu pai desconhecido. Havia muito poucas compatibilidades. Havia outra opção, a cirurgia no exterior. Encontrariam rapidamente um doador e realizariam a cirurgia de maneira excelente, mas por um preço elevado. A quantidade cotada fez com que Malena levasse as mãos à cabeça. Mesmo se vendesse seu apartamento, seu carro e pedisse empréstimos, não seria suficiente, nem chegaria à metade da quantia. Assim, Malena, cerrando os dentes, tomou a decisão e extorquiu o dinheiro de suas pacientes. Afinal, uma vez havia sonhado em ajudar as pessoas, em fazê-las felizes, por isso havia ingressado na medicina em primeiro lugar. Por certo, Malena tentava realizar seu trabalho de maneira impecável, aceitava os casos mais difíceis e cumpria os desejos mais queridos das mulheres inférteis, ajudando-as a se tornarem mães. Malena se consolava pensando que estava levando felicidade a essas famílias, fazendo tudo pelo bem delas e que não havia nada de errado em o preço ser um pouco mais alto do que o esperado. Afinal, tudo era por Marta, e suas clientes não eram precisamente pobres. Aqueles em necessidade não podiam pagar os serviços de seu centro. Marta cresceu, mas era diferente das outras crianças. Sua doença se manifestava. A menina era muito magra, pálida e se cansava rapidamente. Quase não tinha amigos. Quem queria brincar com uma amiga que não podia subir em uma árvore ou correr em brincadeiras? Quando Marta completou 7 anos, sua condição piorou bruscamente. Seus rins doentes já não podiam fazer frente à sua função, mesmo com os medicamentos sérios que Malena regularmente procurava para sua filha. A menina foi internada no hospital, primeiro em uma sala regular e depois na UTI. Malena estava fora de si, com seus pensamentos apenas em sua filha, seu coração intranquilo. Mas tinha que trabalhar, não podia se permitir perder sua renda porque agora Marta precisava de medicamentos ainda mais caros. A única opção para salvar sua filha é a cirurgia, disse o médico de Marta, encolhendo os ombros, ou um milagre. Você sabe como colega que milagres ocorrem. Malena assentiu. De fato, havia sido testemunha de milagres mais de uma vez, gravidezes que ocorriam em casos aparentemente desesperados, recém-nascidos que nasciam sem pulso e voltavam à vida sob as mãos de um neonatologista. Mas esses eventos eram raros, e Malena não podia confiar em um milagre quando se tratava de sua única filha. Ela tinha uma oportunidade para salvar Marta, podia conseguir o dinheiro. Naquele momento crítico, Malena estava tratando uma paciente muito incomum, Eduarda, alta, majestosa, chamativa, sempre vestida de maneira chamativa e com maquiagem. Esta mulher claramente amava chamar a atenção. Não parecia uma mulher desesperada por conceber naturalmente. Malena até se surpreendeu quando esta pessoa apareceu pela primeira vez em seu consultório. Então, Eduarda a surpreendeu ainda mais. Caminhou com confiança até a mesa de Malena, sentou-se na cadeira à sua frente, cruzou as pernas e disse: Preciso de um filho do meu marido, definitivamente meu marido já está morto. Preciso de seu herdeiro, um menino, de preferência. Você pode escolher o gênero aqui, não é? Eu pagarei, claro. Inicialmente, Malena pensou que Eduarda amava tanto seu marido que queria ter um filho em sua memória, para ver no bebê os traços de seu amado. Daí pedir um menino, já que os meninos frequentemente se parecem mais com os pais. Então, Malena decidiu que não era boa em julgar as pessoas à primeira vista. Eduarda parecia egocêntrica, desagradável, até repulsiva, mas aqui demonstrava ser capaz de tais sentimentos. No entanto, quando a conversa continuou, resultou que havia outra razão. Eduarda queria ter um filho de seu marido, não por paixão por seu falecido cônjuge. Resultou que o menino era simplesmente um meio para garantir uma herança. Toda a propriedade de seu marido estava registrada em nome de sua mãe. O homem pensou que era mais seguro dessa maneira, porque, Eduarda não aprofundou, algo relacionado com competidores, impostos e assuntos semelhantes. Sua sogra considerava Eduarda uma completa estranha, nunca gostou dela, e Eduarda mentiu para sua sogra dizendo que esperava o filho de seu filho, um herdeiro. A velha imediatamente a chamou de filha, feliz de que alguém ficasse na terra de seu filho, e disse que tão logo o neto nascesse, transferiria tudo para ela e o bebê. Mas o problema é que não estou grávida, por isso estou aqui. Por que não simplesmente concebe naturalmente e depois apresenta o menino à sua sogra? E se o bebê não se parecer com meu marido? E quem sabe, com ela é astuta, poderia até fazer um teste de DNA.
Não quero. Enquanto meu marido estava doente, tomaram material biológico dele antes do tratamento. Então tenho tudo. Realmente terei um bebê do meu marido, depois de sua morte, tão assustador quanto isso soa. Sim, realmente soava assustador. Malena refletiu, realmente não queria aceitar esse caso, mas Eduarda ofereceu uma recompensa substancial se funcionasse, e Malena precisava desesperadamente do dinheiro para Marta. Assim, aceitou. Eduarda ficou grávida apenas na terceira tentativa. Esta era a última chance. Malena tinha muito medo de que o embrião não se fixasse e não visse nenhum dinheiro de Eduarda, e não restavam mais embriões. Mas a terceira tentativa teve sucesso, a gravidez foi alcançada. No entanto, Eduarda se recusava a seguir as recomendações dos médicos. Malena sentia que a mulher odiava o bebê dentro dela, o bebê a limitava no que tanto apreciava: bebidas caras, viagens, festas. Me sinto como um barril inchado, queixava-se Eduarda, não posso esperar para que nasça, estou cansada disso. Malena permanecia em silêncio, Eduarda irritava, despertando antipatia com suas constantes queixas e, claro, sua atitude em relação ao bebê que carregava. Malena não via amor pelo bebê, nenhuma preocupação por ele, da parte de Eduarda, nenhum dos sentimentos que as mães geralmente têm por seus filhos. Não, Eduarda via o filho apenas como uma fonte de renda. Esta pessoa era apenas um meio para um fim, e isso era aterrorizante. Mas, claro, Malena não mostrava seus sentimentos à sua valiosa paciente, sorria cortesmente a Eduarda, demonstrava gentileza e interesse. Havia muito em jogo, se Eduarda desse à luz o menino e levasse a gravidez a termo, Malena receberia muito dinheiro, a operação de Marta poderia ser realizada. Parte do dinheiro para o tratamento da menina foi arrecadado através de um fundo, mas a coleta ainda não se fechava e a tarifa de Eduarda cobriria a quantia faltante. Marta estaria saudável, por isso Malena estava pronta para suportar tudo, não apenas os caprichos de uma paciente desagradável. A gravidez de Eduarda não ia muito bem, não era surpreendente, dada sua atitude. Malena tentou fazer com que sua paciente adotasse a mentalidade correta, mas a mulher ainda não tinha sentimentos calorosos pelo bebê dentro dela. E as crianças, mesmo as menores, entendem tudo, sentem tudo. Malena havia visto isso muitas vezes em sua prática. Aqui havia completa indiferença pelo filho como pessoa, como indivíduo, como criança. Eduarda nunca havia amado seu marido, Malena percebeu isso rapidamente. Teve que falar muito com Eduarda, a mulher compartilhou detalhes de sua vida com sua doutora. Eduarda achava repulsivo seu esposo, quase se alegrou quando ele se foi, sonhando finalmente viver como ela queria, com o dinheiro de seu falecido esposo, claro. E então, tal surpresa, tudo estava registrado em nome de sua mãe, da sogra que, claro, ao contrário de seu filho, via claramente a atitude de sua nora em relação a seu esposo e entendia tudo. E assim, a sogra estabeleceu a condição: haverá um neto, haverá dinheiro. Por isso a herança. Eduarda sofreu, primeiro de toxicose, depois de dores abdominais e lombares. O menino em si era uma carga adicional para ela, mas sem ele não haveria riqueza. O último ultrassom não agradou nada a Malena, tudo indicava que o parto prematuro era possível. Eduarda estava deitada no sofá e, como sempre, se queixava de seu destino em geral e desta situação traumática em particular. A mulher compadecia-se muito de si mesma, apresentando-se quase como uma heroína. Malena ouvia com meia atenção, a princípio o lamento a irritava, como sempre, mas depois não era sobre isso. Malena se deu conta de que a situação era muito desagradável, a gravidez estava em risco. Está bem, Eduarda, você terá que ficar no hospital sob observação por um tempo, precisamos colocar um soro e você deve evitar movimentos desnecessários, precisa descansar. Como? Eduarda estava chocada. Que hospitalização? Tenho um encontro com meus amigos em um restaurante hoje, é o aniversário de Maurice, artistas famosos se apresentarão, não nos disseram quem, é uma surpresa. Você tem risco de parto prematuro, e o bebê ainda é muito imaturo, seus pulmões ainda não se formaram, também está um pouco atrasado em seu desenvolvimento para seu termo devido à hipóxia. Não pode sair daqui. Eduarda lamentou-se durante muito tempo, queixou-se de seu destino e até amaldiçoou o bebê, como se ele intencionalmente lhe causasse tanto problema. Malena mal conseguia se conter.
Não podia arruinar sua relação com Eduarda, do contrário Eduarda poderia se recusar a pagar a recompensa acordada. Tinham um acordo não oficial. Por guardar o segredo e maquiar os termos da gravidez, Malena receberia um bônus substancial. Malena estava correndo um risco, claro, mas sabia por que estava fazendo isso. Não podia arruinar tudo por um súbito impulso de emoções. Afinal, era uma profissional. O turno seguinte de Malena foi alguns dias depois que Eduarda finalmente aceitou ficar no hospital. A paciente estava abertamente entediada, queixando-se cada vez mais de se sentir mal e de estar de mau humor seguindo a tradição estabelecida. Malena tentou acalmar a dama caprichosa e animá-la. Para isso, só precisava lembrar frequentemente a Eduarda do verdadeiro objetivo de todo o seu sofrimento. Por certo, ao pensar bem, seu objetivo era o mesmo, o dinheiro. Não importava quanto Malena se esforçasse para prolongar a gravidez de Eduarda, não funcionou, o parto começou em um termo criticamente prematuro. A doutora experiente entendia perfeitamente que o bebê, especialmente naquele estado, dificilmente sobreviveria. E interromper o parto após a bolsa estourar também era impossível. Adeus, sonho da cirurgia para Marta, tudo isso foi em vão, as horas de persuadir Eduarda, a manipulação de documentos e o esforço colossal para manter esta preciosa gravidez. Ira e desespero, essas foram as emoções que Malena sentiu enquanto se aproximava de Eduarda na sala de partos. Ao ver a paciente caprichosa em um estado miserável, Malena sentiu pena dela pela primeira vez. A dor selvagem dobrava a mulher e, no entanto, muito provavelmente, todos esses esforços seriam em vão, o bebê dificilmente sobreviveria. Mas era melhor que Eduarda não soubesse disso ainda. Malena examinou calmamente Eduarda, disse-lhe com calma o que fazer e como se comportar. Estranhamente, a mulher obedeceu docilmente. Malena observou enquanto seus planos e esperanças desmoronavam. Como poderia ajudar sua filha? De onde poderia tirar o dinheiro? Marta havia tido outro ataque justo no outro dia, na UTI, enquanto recebia medicação pesada. Os medicamentos já não estavam ajudando, era necessária uma cirurgia urgentemente. Malena contava com aguentar só mais um mês, aproximadamente. Até que o bebê de Eduarda nascesse, receberia a quantia necessária e pagaria a cirurgia. E agora? Esperar um milagre, como o médico de Marta aconselhou. Você está chorando? Eduarda estava surpresa. Essa pergunta trouxe Malena de volta à realidade. Sim, de fato, as lágrimas brotaram em seus olhos. O que está acontecendo? Eduarda continuou, preocupada. Aconteceu algo com meu bebê ou comigo? Claro, Eduarda mostrava sua incrível como sempre, essa mulher parecia pensar que todo mundo girava em torno dela. Não, deve ser um erro, Malena negou com a cabeça. Só hoje não dormi o suficiente. Mas não se preocupe, farei todo o possível para garantir que você e seu bebê estejam bem. Bom, é melhor que você faça mesmo, é do seu interesse, sorriu Eduarda. Foi um breve intervalo entre contrações, quando não sentia dor alguma. Uma enfermeira obstétrica entrou apressadamente na sala de partos. Senhora Ferreira, a garota na segunda sala de partos começou o trabalho de parto, aqui está esperando os gêmeos. Que Malia cuide disso. Vê que estou ocupada com um parto aqui. Mas sua paciente ainda tem tempo, apontou a enfermeira, e as coisas estão progredindo rapidamente na outra sala. Malia Ortiz também não pode deixar seu caso atual. Eduarda, sua dilatação ainda é mínima, dirigiu-se Malena à sua paciente de ouro. Eu preciso sair. Assim que terminar, voltarei para você. Na segunda sala de partos, as coisas estavam realmente perto do fim. Uma mãe muito jovem e já com gêmeos, tão frágil e magra. Como ela conseguiu levar seus bebês até este termo com uma constituição tão delicada? Era improvável que pudesse chegar ao final da gravidez, especialmente com gêmeos. Malena entregou primeiro o menino. Um olhar experiente notou de imediato que o menino estava saudável, físico adequado, boa cor de pele, uma voz forte. Prematuro, mas forte e robusto. Não só sobreviveria, mas também cresceria sendo um menino muito bonito e atlético, possivelmente até um campeão. Malena não pôde evitar sorrir ao ver este bebê saudável, e de repente um pensamento a atingiu. Este menino era prematuro, assim como o filho de Eduarda. Ambos os meninos
Se algo acontecesse ao bebê de Eduarda durante o parto, o que era muito provável, poderiam simplesmente trocar os bebês. Ninguém notaria nada, ninguém sequer suspeitaria que algo estava errado. A enfermeira e os neonatologistas começaram a elogiar o bebê em voz alta. Malena os deteve, por precaução. Se tivesse que executar o plano que acabará de se formar em sua mente, não permitiu que a jovem mãe visse seu filho. Esta frágil garota deitada no sofá, porque as mães frequentemente reconhecem seus bebês, mesmo que os vejam acidentalmente nos braços de outra pessoa. Não, era melhor não arriscar. Ela terá muito tempo para admirar seu filho mais tarde, disse Malena severamente. Ainda tem que se esforçar muito para dar à luz ao segundo bebê. Depois do menino, nasceu uma menina. Era muito mais fraca, mas tinha boas chances de sobreviver. Malena percebeu isso de imediato. A menina foi levada para a UTI e o menino para a unidade de cuidados intensivos neonatal. Felizmente, a jovem mãe adormeceu devido ao estresse, ao choque da dor e à perda de sangue. Ela também ficaria bem. Depois de terminar na segunda sala de partos, Malena voltou apressadamente para Eduarda. Chegou a tempo, Eduarda já havia começado a empurrar. Malena rezou em silêncio para que o filho de Eduarda fosse forte o suficiente. Às vezes, os ultrassons estão errados, e com bastante frequência, claro. Malena não queria trocar os bebês, não só era um delito grave, mas também havia um alto risco de terminar na prisão se fosse descoberta. Também era um desafio moral, como poderia viver sabendo que havia feito algo assim? O bebê de Eduarda nasceu muito fraco, com tom de pele azulado e inchaço. Embora tivesse ganhado bom peso, Malena notou que o filho de Eduarda tinha aproximadamente o mesmo peso que o menino do parto dos gêmeos. Foi uma coincidência muito afortunada, o que significava que haveria menos perguntas e suspeitas por parte do pessoal. Malena também viu que o menino dificilmente sobreviveria, parecia tão sem vida, como se não quisesse ficar neste mundo. Malena envolveu cuidadosamente o bebê em uma manta. Vou levá-lo à UTI, disse o neonatologista, estendendo a mão para o bebê. Malena negou com a cabeça. Eu mesma cuidarei dele. Você deveria ir para a terceira sala de partos, há uma mulher lá prestes a dar à luz. Detectaram uma patologia no feto no último ultrassom. Precisam de você lá. O que está acontecendo? Eduarda se levantou debilmente no sofá. Por que ele não chora? Está morto? Ele está vivo, respondeu Malena, incerta, mas muito fraca. Faça-o sobreviver, gritou Eduarda. Salve este menino ou você não receberá dinheiro, e eu também não. Não quero que todo esse sofrimento seja em vão. Malena sentiu, mal percebendo que havia cometido um erro ao pensar que o bebê estava vivo. Ele havia nascido já morto, mas Eduarda não podia saber disso, não podia saber. Malena agiu como no piloto automático. Todo o pessoal estava ocupado, felizmente, várias mulheres estavam dando à luz simultaneamente no centro médico. Malena correu para a unidade de cuidados intensivos com o bebê de Eduarda, pegou o menino gêmeo do incubador, colocou o filho já sem vida de Eduarda em seu lugar e, então, com o coração batendo forte, correu para a UTI, colocou o bebê gêmeo, que na verdade não precisava de cuidados intensivos, no incubador vazio. Ironicamente, o bebê terminou ao lado de sua irmã. Um menino e uma menina, tão parecidos entre si. Para os não profissionais, todos os bebês parecem iguais, mas Malena via os bebês de maneira diferente, notou que esses irmãos seriam lindos e muito, muito parecidos entre si, como duas gotas de água. Poderiam ter sido uma família maravilhosa, mas agora esses bebês estavam juntos na UTI pela primeira e provavelmente última vez, e depois iriam para famílias diferentes. A jovem mãe, Daniela, caiu em histeria quando soube o que havia acontecido com seu filho, o que era de se esperar. Gritava, chorava e dizia que não acreditava. Malena tentou acalmá-la, o coração de Malena sangrava ao ver o sofrimento dessa garota, mas se tranquilizou a si mesma. Daniela ainda era muito jovem, teria tempo para ter mais um filho e uma filha mais tarde, se assim desejasse. Mas para Malena, esta era a última oportunidade para salvar sua filha. Não havia outras opções para Marta. O pessoal não notou a troca, ficaram surpresos, claro, que um bebê aparentemente saudável de repente não tivesse sobrevivido, mas tais coisas aconteciam com frequência em bebês prematuros.
por outro lado, ficaram felizes pelo bebê de Eduarda. Todos tinham visto que o menino estava quase perdido, mas veja, ele sobreviveu. Tais coisas também aconteciam entre as paredes do centro de vez em quando. Eduarda parecia uma vencedora. Conseguimos, regozijou-se. Senhora Ferreira, você receberá tudo assim que minha sogra transferir a herança para nós e o bebê, conforme combinado. Malena também sorriu. Se apenas Eduarda e todos os outros soubessem quanto custava manter as aparências. O tempo passou. Daniela teve alta com sua filha. A jovem mãe nunca se recuperou de sua perda. Durante seu tempo no hospital, foi doloroso para Malena ver a agonia em seus olhos. Mesmo seu marido, tão bonito e jovem, parecia angustiado, embora tentasse se manter forte. Foi Malena quem trouxe essa pena à sua família, uma doutora em quem confiavam. Eduarda, por outro lado, teve alta com grande fanfarra. Sua sogra organizou uma grande recepção para seu neto, balões, flores e artistas. Malena foi recompensada com uma soma generosa em um envelope, um agradecimento cordial da feliz avó. Era compreensível, ela pensava que seu filho estava perdido para sempre e agora tinha uma parte dele de volta. Mas ninguém sabia, ninguém suspeitava sequer que este bebê era um completo estranho para eles. O dinheiro que Malena recebeu da sogra de Eduarda foi usado para organizar a transferência da doente Marta para outro país. A condição da menina havia se tornado crítica. Eduarda cumpriu sua promessa, tão logo recebeu a herança, transferiu a tarifa acordada para Malena. Malena contatou imediatamente a clínica, agendou a cirurgia de Marta e começou a se preparar para a viagem. Marta foi operada e foi um sucesso. A menina se recuperou rapidamente, os terríveis ataques já não a atormentavam, sua pele pálida se tornou rosada, suas bochechas ganharam cor, e Marta encontrou força e interesse pela vida. Logo estava andando de mãos dadas com sua mãe pelo pátio do hospital, conversando e até rindo. Malena não podia acreditar em sua felicidade, sua filha estava viva e saudável, logo não seria diferente de seus colegas. Ia para a escola, perseguiria seu sonho de desenho tão desejado, talvez até experimentasse esportes ou dança, ou o que ela quisesse. Em meio a esse imenso alívio e alegria, Malena quase deixou de se culpar pela troca. Às vezes, até sentia que havia feito um grande favor a todos os envolvidos. Aquela jovem que havia dado à luz gêmeos, como poderia manejar 2 bebês ao mesmo tempo? Ela mesma ainda era uma criança, e financeiramente sua jovem família não estava bem. Como Malena entendeu, poderiam ter outro filho, uma vez que estivessem em melhores condições. E Eduarda também estava feliz, precisava da herança, a obteve e, além disso, um filho saudável e bonito como bônus. Sua sogra parecia rejuvenescida, adorando seu neto. E o que importava que ele não fosse biologicamente dela, o principal era que todos estavam felizes. O menino em si estava em uma situação melhor, estava em uma família rica, recebendo tanto de Eduarda, brinquedos, viagens, oportunidades de desenvolvimento. Vivia no luxo. Teria recebido isso em sua família biológica? Malena duvidava, o que poderiam ter dado a ele, pobres estudantes, a este bebê? Mas havia momentos em que Malena se odiava pelo que havia feito. Durante anos foi atormentada pela culpa, e nem sempre ver sua filha saudável a salvava da agonia. Embora Malena reconhecesse plenamente que teria feito mesmo se pudesse voltar no tempo. Então, quase 6 anos após o incidente, tudo veio à tona, acidentalmente. A sogra de Eduarda decidiu verificar a família usando um teste hematológico inovador. Foi então que se descobriu que seu amado neto, a quem havia amado mais que a vida todos esses anos, tinha um tipo de sangue que não poderia ter tido. Isso levantou suspeitas e a sogra insistiu em um teste de DNA. E então o caso não se tornou um escândalo só porque a influente sogra de Eduarda não queria nenhum escândalo, mas castigou a todos os envolvidos. Malena foi demitida do centro médico e teve seu direito de exercer a medicina retirado. Bem, a mulher até encontrou isso justo, frequentemente se perguntava se tinha o direito de continuar trabalhando lá depois do que havia feito. Eduarda também acabou sem nada. Não, sua sogra não tirou sua casa nem seu carro, mas Eduarda perdeu suas mesadas e parte da herança. Ficou, como ela mesma disse, com o filho de um estranho e sem meios para viver, mas exagerava. Foram Malena e Marta que ficaram sem meios. Eduarda ainda tinha muito, mas estava acostumada a uma vida diferente, sem restrições financeiras.
E agora o que? Teria que conseguir um trabalho ou encontrar outro homem rico. Mas quem a quereria agora? Já não era jovem e tinha um filho que, como se revelou, nem sequer era dela. Malena não sabia como Eduarda havia resolvido seus problemas, se conseguiu aceitar criar o filho de outra pessoa, se encontrou uma nova fonte de renda. Malena preferia se distanciar dessa história. Conseguiu um trabalho como vendedor em uma loja, fez novas amizades e quase deixou de dormir. Seu único raio de luz continuava sendo sua filha, Marta. Sim, estavam lutando financeiramente, Malena também sofria tormentos morais, mas Marta estava viva e saudável, tinha um futuro e já não tinha aqueles horríveis ataques. Às vezes, Malena queria ligar para Eduarda, descobrir como estava, o que havia sido do menino, mas se detinha a cada vez. Em primeiro lugar, Eduarda estava compreensivelmente zangada com ela. Talvez devesse ter contado a verdade na sala de partos, ao menos a ela, talvez Eduarda tivesse aprovado o plano de Malena, o mais provável é que tivesse. Aquela mulher queria obter a herança por qualquer meio. Mas, sabendo que o menino não era o neto biológico de sua sogra, não teria permitido que se fizesse o teste hematológico. Em segundo lugar, Malena tinha medo de conhecer a verdade sobre o destino do menino de Eduarda. E se agora ele levava uma vida miserável? Não queria acrescentar isso à sua carga de culpa. Não, Malena já carregava um fardo pesado em sua alma, precisava cuidar de si mesma pelo bem de sua filha. Por Marta, tudo era por ela. Daniela, Esther e Lúcio estavam sentados no café. As crianças conversavam, sorriam um para o outro e balançavam as pernas em uníssono. Daniela se surpreendia cada vez mais com a semelhança física entre eles e o vínculo invisível que claramente existia entre os dois. Finalmente, decidiu que era hora de fazer algumas perguntas ao menino para esclarecer algumas coisas. Lúcio, onde estão seus pais? Só tenho uma mãe, o menino se entristeceu de imediato, mas ela não me quer. O coração de Daniela se encheu de pena pelo menino. A certeza e a dor em suas palavras eram palpáveis. Não sei por que não me quer. Me esforço muito, ganhei o primeiro lugar em natação para ela, tiro boas notas no pré-escolar, me elogiam. Mas para ela não se importa. E agora, decidiu me mandar para um orfanato. O que você quer dizer? Daniela se surpreendeu. Assim, de repente. Você acha que ouviu errado, talvez esteja enganado. Minha mãe nunca me quis, repetiu Lúcio obstinadamente, olhando para o vazio. Às vezes até penso que não sou seu filho de verdade. Por que pensa isso? Não nos parecemos em nada, e também não me pareço com meu pai. Vi fotos dele. Os filhos de verdade são amados, mas eu não. Daniela sentiu um impulso avassalador de abraçar este desafortunado menino. Sua voz estava cheia de tanto dor, ressentimento e confusão. E ultimamente, até minha avó deixou de me querer. Não sei por quê. Ela costumava me visitar o tempo todo, me dar presentes, me levar com ela. Íamos passear e viajar. E então simplesmente parou. É estranho, comentou Esther. Muito estranho, concordou Daniela. Ele está dizendo a verdade? Este menino não pode estar inventando isso para ganhar sua confiança. Daniela sabia que muitas crianças que periodicamente se escapam de casa têm imaginações vívidas e uma habilidade para persuadir. Talvez Lúcio fosse um desses, jogando com sua compaixão para conseguir comida e depois desaparecendo como o vento, só para encontrar outra dupla mãe e filho simpática para tecer suas histórias. Mas e a semelhança surpreendente? E os sonhos? Ou talvez ela estivesse vendo o que queria ver, ainda incapaz de lidar com a morte de Danilo, podia ver seu filho em qualquer criança que remotamente se parecesse com ele. Afinal, nem sequer havia visto corretamente seu primogênito. Precisava de mais informações. Lúcio, que planos você tem para o futuro? Perguntou Daniela. Não pode continuar vagando assim. Que tal a escola? Você precisa de um lugar para dormir, algo para comer. Talvez eu deva levá-lo de volta para sua mãe. Eu explicarei tudo a ela. Ela não o repreenderá, prometo. Provavelmente já está preocupada. Não, a ela não, o menino se tensionou. Parecia como se estivesse pronto para sair correndo. Ela me mandará para o orfanato. Eu a ouvi. Pensou que eu era pequeno demais para entender.
Minha mãe fez um acordo com um médico para me dar um diagnóstico, dizendo que eu estou louco, e então me enviarão para um orfanato especial para crianças assim. Eu não quero ir lá, tenho medo. As lágrimas surgiram nos olhos de Lúcio, era evidente que ele estava muito confuso e assustado, realmente sem saber o que fazer nesta situação. É horrível, Daniela involuntariamente segurou o coração. As palavras do menino lhe deram um calafrio no peito. Mas não há algum adulto em quem você possa confiar? Ninguém? Eu costumava pensar que a avó era um adulto em quem podia confiar, mas ela e a mamãe tiveram uma grande briga. Agora nem mesmo a avó quer me ver. Não sei por quê. Não discuti com ela. Talvez a mamãe tenha dito que estou louco, e ela acreditou. E os vizinhos, conhecidos, professores, treinadores, acha que acreditariam em você? Lúcio disse com um sorriso amargo, quase adulto. Daniela se deu conta de que o menino tinha razão. Mesmo ela tinha dificuldade em acreditar em suas histórias. Por quê? Mas se ele estava contando algumas histórias incríveis. Se não fosse pela semelhança de Lúcio com Esther, e o mais importante, aqueles sonhos onde via seu filho que se parecia exatamente com Lúcio, Daniela já teria levado o menino à polícia para que encontrassem sua mãe. Escuta, Esther e eu íamos à loja de brinquedos. Venha conosco e te compraremos algo, se quiser. Não preciso de brinquedos, mas adoraria ir com vocês. Daniela pegou a mão de Lúcio e a de Esther e caminhou com eles pelo parque. Naquele momento, sentiu-se completamente feliz e em paz. Havia esquecido que podia se sentir assim. Lúcio parecia familiar e próximo, muito. Daniela podia ler seus pensamentos, entender o que sentia, igual a Esther. Era incrível. Daniela conversou com as crianças, riram muito e brincaram. As pessoas os olhavam com sorrisos, era agradável ver um trio tão feliz. Claro, Daniela pensava no que fazer a seguir. Precisava tomar uma decisão. Lúcio estava em perigo, mas ainda não podia encontrar uma solução. Assim, por enquanto, simplesmente aproveitava a companhia das duas crianças. Daniela decidiu que, após o passeio, Lúcio iria para casa com eles. As crianças viriam desenhos animados com pizza e chocolate quente, e ela teria uma conversa séria com seu marido, Rivaldo. Ele a entenderia, especialmente quando visse Lúcio e notasse o quanto ele se parecia com Esther. Seu esposo sempre a havia entendido, especialmente antes dos eventos trágicos. Então, tudo daria certo agora. Se aquela mãe rica queria tanto se livrar de seu filho a ponto de etiquetá-lo como mentalmente doente, que o entregasse a eles. Claro, Lúcio não poderia ser seu Danilo, seu filho havia morrido logo após nascer, até tinha uma tumba. Daniela ainda não podia visitar aquele lugar. Às vezes ia, mas depois se sentia vazia e entorpecida por muito tempo. Então, Lúcio era apenas um menino que se parecia muito com Esther, um menino com um destino difícil que precisava de pais amorosos, adultos cuidadosos. E eles precisavam dele. Rivaldo queria um segundo filho. Daniela tinha medo de dar à luz novamente, mas dessa maneira, Esther teria um irmão gêmeo, como a natureza havia pretendido. Lúcio disse que também havia acabado de completar 7 anos e que deveria começar a escola no outono. Iriam juntos, se sentariam na mesma carteira. Os parentes e amigos talvez não entendessem, mas o que importava? Para ela e Rivaldo, o principal era que teriam um filho. Esse pensamento a enchia de energia e alegria. No entanto, Daniela entendia que provavelmente não seria tão fácil. É possível que a mãe de Lúcio não tivesse planejado realmente enviá-lo a um orfanato especial, talvez o menino tivesse mal interpretado tudo, e mesmo que fosse verdade, como poderia se aproximar da mãe do menino e começar essa conversa? Olá, você escreveu um diagnóstico para seu filho não desejado e não amado e planejava deixá-lo em um orfanato. Por que não nos deixa levá-lo? Tolas! A mãe do menino nem sequer falaria com ela. Estou com sede, de repente lembrou Esther. Mamãe, compre uma bebida para mim e para Lúcio também. Sim, eu também estou com sede, admitiu timidamente o menino. Bem, então vamos passar pela seção de comestíveis antes da loja de brinquedos, sorriu Daniela para as crianças. Ela adorava se sentir como a mãe de 2 crianças, um menino e uma menina, gêmeos. Entraram na seção de comestíveis. Lúcio escolheu uma cola, e Esther escolheu limonada.
Não havia cola, a mulher no caixa os olhava fixamente. Daniela estava acostumada com isso, muitas pessoas os olhavam. Provavelmente pareciam ótimos juntos. A caixa lhe parecia familiar, bem, isso acontecia frequentemente, a natureza a havia abençoado com uma boa memória para rostos, no entanto, rapidamente esquecia a quem os rostos pertenciam ou sob quais circunstâncias se haviam encontrado. Daniela, a caixa arquejou quando Daniela lhe entregou as garrafas das crianças. É realmente você? Bem, sim, assentiu Daniela. Meu nome é Daniela, nos conhecemos? Esses são seus filhos? O menino, você o encontrou, não foi? Oh, meu Deus, estou tão feliz, você não pode imaginar, os olhos da caixa se encheram de lágrimas e seus lábios tremiam. Daniela estava completamente confusa, as crianças também olhavam para a caixa com perplexidade. Senhora, deve estar enganando as crianças, estes são seus filhos, ambos, insistiu a caixa. Sim, respondeu Esther de repente. Somos gêmeos. A menina disse isso com orgulho. Daniela entendeu, queria que as pessoas também os vissem dessa maneira, uma mãe e seus 2 filhos. Daniela, precisamos conversar. Talvez as crianças possam brincar na piscina de bolas. Não me importo, respondeu imediatamente Esther. Lúcio assentiu cautelosamente. As crianças, de mãos dadas, correram para a enorme piscina de bolas, cheia de bolas brilhantes. A caixa saiu de detrás do balcão e se aproximou de Daniela. Vamos para lá onde há um banco, é confortável para conversar. Está bem, assentiu uma Daniela desconcertada. Um medo gelado revirava seu estômago. A caixa parecia desagradável por alguma razão, embora tivesse uma aparência atraente e falasse de maneira bastante amigável. Você não me reconheceu, afirmou a caixa enquanto se acomodavam no banco confortável. Sou Malena Ferreira, a doutora que entregou seus bebês há 7 anos. Ah, murmurou Daniela. Agora lembrava verdadeiramente porque o rosto da caixa lhe parecia familiar. Todos esses anos estive atormentada pelo que fiz, continuou a senhora Ferreira. Lembro-me de seus olhos, negros de dor, pensando em seu bebê. Estou feliz que tenham se encontrado. Só quero saber como aconteceu. A que você se refere? Este menino não é realmente meu filho. Eu sei, admitiu Daniela. Nós o encontramos na rua. O menino estava em uma situação difícil, sinceramente, estou confusa, mas é Lúcio, disse Malena. Não poderia estar errada. Estive monitorando as redes sociais de Eduarda todo esse tempo, queria garantir que o menino estivesse bem. Sim, disse que se chama Lúcio e que sua mãe se chama Eduarda, confirmou Daniela. Então, você conhece o menino, conhece seus pais? O conhecimento de Malena era aterrorizante, os pensamentos de Daniela corriam como pássaros assustados. Quase de imediato senti que Lúcio não era um estranho, mas isso foi só intuição. Agora estava também a senhora Ferreira. Daniela, não entendo como Lúcio terminou na rua. Geralmente está bem cuidado. Me surpreende ainda mais que se encontraram, se viram e agora estão juntos. Não tenho ideia de quão surpresa estou por tudo isso, e não entendo nada em absoluto. Vou contar tudo, disse Malena. Preciso desabafar minha alma e você precisa da verdade. Não é uma verdade fácil, mudará a vida de toda a sua família, mas já não se pode ocultar. E Malena contou tudo a Daniela sobre a doença de sua filha Marta, o desespero que levou uma pessoa honesta e decente a um ato terrível e o intercâmbio dos bebês. Daniela ouvia, atenta a cada palavra. De fato, seu mundo estava mudando diante de seus olhos. Era aterrorizante, doloroso, mas também alegre. Danilo estava vivo, saudável e lindo, e até estava com ela agora. Certo, agora se chamava Lúcio, mas estava bem, também era um bom nome, como o de um rei. Lúcio e Esther, até mesmo seus nomes soavam perfeitos juntos. Agora pode me processar, abaixou a cabeça Malena. Eu mereço isso. Além disso, estou pronta para isso, especialmente porque minha confissão será necessária para que Lúcio seja reconhecido como seu filho. O tribunal deve esclarecer tudo, contarei tudo como foi e receberei meu merecido castigo. Minha irmã cuidará de Marta enquanto isso. Planejei tudo isso. Em relação a provar a relação, hoje é muito fácil, um teste de DNA.
Malena estava fazendo planos ativamente para devolver Lúcio à sua família biológica, enquanto a cabeça de Daniela girava. Estava em um estado próximo ao choque, e, no entanto, conseguia sentir alegria. Rivaldo e Lúcio estavam sentados no cais, com os pés descalços balançando na água, enquanto pescavam. Atrás deles, Esther e Daniela jogavam badminton. A família aproveitava uma escapada em um centro turístico campestre. Rivaldo não pôde tirar férias no verão, então não viajaram longe, em vez disso alugaram uma cabana para o fim de semana, e foi ótimo. Agora era uma família forte, amorosa e real. Lúcio havia entrado em suas vidas como se nunca tivesse saído, como se sempre tivesse estado com eles. Os gêmeos terminaram o primeiro ano com boas notas, como Daniela havia sonhado desde o primeiro dia que conheceu Lúcio. As crianças iam para a mesma classe. Para o outono, todas as batalhas legais ficaram para trás e Lúcio se tornou oficialmente o filho de Daniela e Rivaldo. Malena Ferreira não foi encarcerada. Daniela mesma advogou por clemência para a doutora, e seu pedido foi concedido. Daniela compreendeu e perdoou Malena, por mais estranho que parecesse. Sim, essa mulher lhes havia causado uma dor insuportável. Lúcio também estava traumatizado, não era algo pequeno crescer com uma mulher que não o aceitava nem amava, e depois enfrentar o calvário do orfanato. Resultou que Eduarda, de fato, havia arranjado um falso diagnóstico para o menino porque não podia nem queria criar o filho de outra pessoa. Estava planejando começar uma nova vida, o menino não era necessário. Ficou claro que não podia simplesmente abandonar seu filho no orfanato, mas se houvesse uma doença, era outra história. Então Eduarda seguiu o caminho trilhado, subornando médicos e dando dinheiro onde fosse necessário. O menino astuto entendeu tudo, ouviu algumas coisas e deduziu o resto por conta própria, e escapou, entendendo que uma vez atrás das portas do orfanato para crianças doentes, não haveria saída. Felizmente, Lúcio se encontrou acidentalmente com Esther no parque, as crianças se tornaram amigas e, então, Esther chamou sua mãe em busca de ajuda. Eu o peguei. Eu o peguei. Lúcio rompeu o silêncio da manhã de domingo com um grito alegre. Você é um campeão, elogiou Rivaldo a seu filho. Vamos colocá-lo no aquário, certo, mamãe? Este pequeno peixe dourado? O que quiser, disse Daniela, encolhendo os ombros. Vamos colocá-lo, exclamaram os gêmeos em uníssono. Rivaldo e Daniela trocaram sorrisos. Ainda não se haviam acostumado ao fato de que seus filhos frequentemente diziam ou faziam a mesma coisa simultaneamente. Gêmeos reais, um filho e uma filha, Lúcio e Esther. Se você gostou da história, por favor, dê um like.